Bom dia, tudo bem, pessoal, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Lembrando que na aula passada nós tivemos uma aula ao vivo, onde além da nossa reuniãozinha e da cobrança de alguns trabalhos e atividades, nós conseguimos aí esclarecer as dúvidas que ainda tínhamos sobre a região do Nordeste. Então agora nós podemos seguir para a região. Como revisão, a prof colocou aqui em rosinha para combinar com o mapa aonde que fica essa região geoeconômica, a qual inclusive o nosso estado, a nossa escola, a nossa cidade faz parte. Localização, como o próprio nome já diz, a gente já viu na aula passada, o próprio nome já fala, já indica, então nos dá um indicativo de encontrar essa região sempre quando a gente for mencionar ou for se lembrar da região Centro-Sul. Então, essa é uma divisão que foi nos impostas através de dados do IBGE, através de algumas características e do seu desenvolvimento a nível global. Lembrando também que abrange uma das principais cidades, como a gente já falou, uma das grandes metrópoles. E com relação aos aspectos físicos, então, é o relevo mais acidentado, o clima tropical, o clima úmido e subtropical, é um clima bem dinâmico, por conta não só da extensão territorial, mas porque grande parte dos estados fazem divisa com o litoral, é uma área extensiva, obviamente, então nós conseguimos pegar tanto umidade do oceano quanto o frio e o acalanto das árvores e das herbáceas que a gente tem na região do Brasil, mais localizado aonde não tem faixa litorânea. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a população. Se nós pensarmos na qualidade de vida da população brasileira, nós vamos observar que dos 3 núcleos que nós conseguimos estudar até agora, na região sul, é onde a gente vai observar que a população tem um nível de instrução, qualidade de vida mais elevado. Grande parte dessa população vive em cidades. Por quê? Como eu falei, essa região abrange uma das principais cidades do Brasil. Quando se fala em Brasil, existem algumas cidades que se destacam. Dentre elas, o Brasil, a região geoeconômica está abrangendo algumas delas. Inclusive, essas cidades não provêm de hoje, não são cidades recentes, são cidades históricas já, que fazem parte de todo o processo de colonização brasileira. Então, se nós analisarmos as primeiras cidades, a maioria delas foram colonizadas, ou a maioria delas tiveram um princípio lá no período pré-colonial, que vocês já cansaram de estudar e ainda estudam em história. Com o passar do tempo, essa região foi evoluindo, foi melhorando em qualidade de vida, foi observado que o nosso solo, o nosso clima é muito fértil, o qual nos proporciona estar produzindo, explorando os recursos natural que essa região tem, dentre elas o solo, para que nós possamos estar produzindo bastante, suprindo toda a necessidade interna do Brasil e também exportando para fora. Colonização europeia, conforme já falei, grandes indústrias, São Paulo, aqui na região sul, gente, não falando de Centro-Sul, somente na região sul, nós temos grandes empresas, muitas multinacionais, inclusive aqui na nossa região de Caçador, nós podemos citar aí várias empresas grandes, como por exemplo a Dami, Frame, que são empresas que fazem toda a diferença no cenário econômico regional. Por quê? Porque diversas pessoas saem do interior ou saem de cidades menores para vir trabalhar. Existe também uma movimentação muito grande no agronegócio, não só na criação de
bovinos, enfim, de quadrúpedes, mas na criação de aves, por exemplo, porque existem algumas empresas, como por exemplo a Agrofrango ou alguns grupos como a BRF, né, que exportam para a Europa, exportam para a Ásia, ou seja, os nossos produtos aqui da região sul estão presentes em quase todos os continentes. Se nós analisarmos somente isso, a gente vai ver o destaque que as empresas daqui da nossa região ou que a nossa produção, nós podemos nos colocar juntamente com essa produção e o efeito que nós causamos em todo esse cenário global. Pessoal, outra coisa muito importante, tá? O povo da região sul é um povo muito trabalhador, ou seja, aqui nós temos uma das melhores escolas do nosso Brasil. Nós podemos dizer que se há educação, obviamente que vai haver um povo disciplinado, vai haver um povo que trabalha. Com base nisso, nós podemos concluir que a população, obviamente, vai ter uma qualidade de vida melhor. Galerinha, a Prof achou um vídeo muito incrível no YouTube que a Prof quer que vocês assistam. Está disponível nesse link aqui que a Prof vai deixar aqui na plataforma. E também, depois que vocês assistirem esse vídeo, que vai complementar o que a professora falou, aliás, eu complementei o vídeo, né? O professor é muito bom, que vai estar explicando para vocês. Eu acho que vai ficar melhor entendido o conteúdo, tá? Então, vocês vão imprimir esse mapa aqui que a Prof vai deixar em PDF, tá? Posteriormente, o que a Prof quer que vocês façam? Que vocês indiquem, né, no mapa, pintem e indiquem no mapa onde que fica cada estado da região sul. Quem quiser colocar das outras regiões pode, mas o nosso foco nesse momento é a região centro-sul e sul, né? Então vocês têm que saber pelo menos ali a região sul e quais são as principais cidades da região do centro-sul. Prof, para colocar todas as cidades? Não, não vai caber. Coloquem somente o estado, ou se quiserem colocar somente a sigla, como por exemplo São Paulo, SP, Rio Grande do Sul, RS, vai ficar mais fácil, tá? Depois que vocês imprimirem, recortarem as divisões, vocês vão pegar uma folha branca e vão estar colando o mapa como se fosse um quebra-cabeça. É uma atividade bem bacana, uma atividade um tanto quanto terapêutica para vocês que estão estudando já de uma forma remota desde o início do ano, tá? Então, pensando tanto nas atividades e no bem-estar de vocês, vamos realizar essa atividade? Vamos continuar sendo o povo trabalhador? Bora, galera, fazer atividade? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus e até semana que vem, aonde nós vamos ter uma aula ao vivo, tá? Então, por favor, já se programem e não faltem na semana que vem na aula de Geografia.